Olá, amigos e amigas do cooperativismo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Resenha Cop, o videocast oficial do Sistema OCB-RJ. E no episódio de hoje, a gente vai falar dos maiores desafios e, por que não, diferenciais de qualquer negócio, que é atrair, fidelizar e encantar clientes. Eu sou Bruno Oliveira e hoje estou aqui com a minha amiga, companheira de bancada, Daniele Martins. Daniele, seja bem-vinda. Obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui novamente apresentando esse episódio. E hoje a gente está recebendo aqui o Matias Henke, né? Ele que já trabalhou por mais de 15 anos em grandes redes de hotéis, resorts e também em agências internacionais. E agora ele está viajando tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, compartilhando histórias. E sempre com foco na excelência do atendimento ao cliente, né, Matias? Você que gosta de contar boas histórias, já vou começar. Conta um pouco da sua trajetória pra gente. O Matias é biólogo. Conta um pouquinho como foi isso. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, vocês sabem do meu carinho por vocês, de tudo que a gente tem feito nessa jornada, e é um prazer. Poxa, eu realmente, quando alguém me apresenta e fala assim, ele é biólogo, eu cheguei a pensar, falei, cara, o que eu vou usar a biologia? E hoje eu olho e tem tudo a ver com a trajetória que eu trago. Eu sempre brinco, eu falo que eu sou de uma formação tanto quanto exótica, né? Eu sou biólogo de formação pela Unesp, Universidade Estadual Paulista. Eu gosto de dizer que é um sonho transferido de geração. O sonho do meu pai sempre foi ter um filho formado em faculdade pública. Então, no colegial, ralei pra caramba, estudei, passei na universidade que eu queria e fui estudar biologia. Estudei biologia, terminei a minha graduação, fui fazer licenciatura e bacharel, né? Podia sair com os dois. E aí fui estudar o comportamento animal. Esse foi a minha tese, o meu TCC. E aí depois eu decidi continuar a minha carreira acadêmica e fui estudar, como a gente brinca, o animal mais complexo que existe. E aí, claro que eu fui estudar o ser humano. Mas eu não queria estudar o ser humano como eu vi na faculdade, como órgão, célula, tecido, não. Eu queria estudar o ser humano como comportamento. Eu queria estudar a gente como sociedade. O que é esse efeito manada? Por que quando uma pessoa faz, a outra faz também? E aí, nesses meandros todos, eu descobri que mesmo estudando numa universidade pública, morar fora de casa tem um custo. E o meu curso ele era integral. Era manhã, tarde, e eu tentava antecipar umas matérias para terminar mais rápido o curso. Então eu tinha aula à noite também. Então isso quer dizer, meu pai tinha que me bancar fora de casa, mas eu tava com aquela sensação de que eu queria 100%, sabe? Meu pai sempre falou, cara, vai desbravar, tenha a sua família como um porto seguro. Mas não fica ancorado aqui, vai ser feliz, vai desbravar o mundo. E eu falei, cara, eu preciso ganhar uma grana. Aí tentei ser garçom, fui fazer umas coisas na noite, não deu tão certo, não gostei da vibe. E aí um dia eu tava no bandejão da faculdade. Cara, numa época que o bandejão custava 80 centavos. Nossa, que época boa, hein? Nossa, pensa, bandejão 80 centavos era o que sustentava um universitário, né? Porque era de manhã um cafezinho preto, bandejão no almoço, e à noite era pizza, as opções eram ou pizza ou miojo, era o que a gente comia na República. E aí eu vi uns caras de roxo entrevistando uma galera na fila do bandejão. Eu, curioso que sou, fui lá perguntar o que era. E eles eram monitores de um acampamento. E esse acampamento chama Sítio do Carroção. Hoje considerado o maior resort pedagógico da América Latina. E fica no interior de São Paulo. E esses caras estavam recrutando universitários para trabalhar lá. Eu olhei o banner, o que me chamou a atenção era uma área verde maravilhosa e tinha uns jacarés. Aí eu fui perguntar o que eram esses jacarés. Eles, não, a gente tem uma aventura lá que chama Bioplaneta. E aí lá tem um cientista maluco, não sei o quê, por isso que a gente veio pra cá. Porque a gente quer pegar estudantes de educação física, que é onde mais eles pegam como celeiro de recreação, mas por que não os biólogos? Porque seria legal ter uma coisa meio, pra quem é das antigas, tinha o programa da Eliana, que tinha o Sérgio Rangel, lembra? Que era o biólogo da Eliana. Esse era o Matias. Esse era eu naquela época. E eles me chamaram pra ser primeiro esse biólogo meio estereotipado, mas uma coisa legal pra ensinar pra molecada. Sim. Aí o que eu vi? Eles pagavam por dia, pagavam bem, sempre pagaram muito bem, na época mais ainda, para um universitário maravilhoso. Funcionava de final de semana e nas férias, então não precisava faltar. E a comida de um acampamento, de um resort, é muito melhor do que da República. Não tem comparação, né? Sem dúvida. Falei, juntei os três coisas que eu precisava. E aí comecei. Só que o que era para ser um trabalho, para me bancar na faculdade, virou carreira,
virou paixão. Foram 12 anos só nesse lugar. Eu comecei como estagiário mesmo da monitoria, passei a ser auxiliar da coordenação, coordenador, auxiliar da gerência, gerente, e saí de lá alguns anos atrás como gerente geral. Então, foi toda uma trajetória, e aí eu fui ficando menos na biologia e mais na gestão. Então, é daí que veio a minha paixão. E, em certo momento, para conectar tudo, eu queria implementar uma tal filosofia Disney. Eu fiquei sabendo de uma tal metodologia que você consegue transformar a sua empresa na Disney do seu negócio. Falei, opa, me interessei e fui atrás. E aí, cenas dos próximos capítulos, foi onde eu comecei a entender muito mais esse modelo Disney de encantamento, esse modelo Disney de como fazer. Eu voltava, aplicava dentro do resort e aquilo, sem dúvida, foi uma das coisas que mais me fez crescer lá dentro. Essa característica, esse olhar de buscar excelência, de trazer esse encantamento. Então, o Matias, biólogo, começou a ficar um pouco de lado e o Matias, gestor, entrou. Só que em determinado momento eu comecei a olhar que aquele Matias que conhecia de comportamento humano era fundamental para a gestão. Então, eu trago ele de volta para a mesa e eu falo... Quando eu comecei com a parte de palestra, treinamento, eu falei, nossa, acho que tá aí uma coisa no meu currículo que eu não vou poder falar. Tipo, eu vou falar que eu sou biólogo, mas não vai chamar atenção. Hoje eu agradeço muito a trajetória que eu segui, porque ter estudado o ser humano como comportamento, ter estudado a gente como sociedade, me traz uma clareza para alguns processos, principalmente para a gestão, que hoje eu entendo como aplicar do ponto de vista de como você vai perceber o que eu estou te falando. Então a gente liderava equipes. E uma das coisas para mim que é muito marcante, eu comecei como monitor, né? Monitor de recreação mesmo, ali dentro do acampamento. Então é lá a minha formação. Só que você pensa... Ah, é legal, poxa, você era gestor de um acampamento, as pessoas estão em férias, o clima é gostoso, o clima é legal, sem dúvida. Mas aí eu tinha um grande desafio. A equipe de monitoria não é fixa do acampamento. Eles vêm na temporada de férias, trabalham e vão embora. Como é que eu faço para essa galera comprar a cultura, o propósito, a excelência para um trabalho temporário? Fazer alguém freelancer vestir a camisa é muito mais desafiador. Já é difícil quando você tem um quadro fixo, né? Fixo. Aí como é que eu fazia? Então foi aí. Então, na verdade, o que parece ser um mundo das maravilhas, e foi, eu sou extremamente grato a tudo que eu passei lá, era um grande desafio. Como trazer uma galera jovem que vai estar comigo por um mês, mas eu ter eles performando em alta, e mais do que isso, a gente trabalhava com criança. É margem de erro zero. Eu não posso correr nenhum risco. Como é que eu fazia para ter essa confiança, ter essa entrega e que eles quisessem voltar? E aí eu lembro de uma frase que eu vi de um grande amigo meu, Cauê Oliveira, do GPTW, que ele falou que o grande desafio de qualquer líder é entender que todos os dias os liderados vão embora. E talvez a grande função dele é fazer com que eles queiram voltar. Então aí que eu comecei a entender esses meandros da gestão, do encantamento, da liderança, e foi onde eu conheci a Disney. E aí tenho o privilégio de dizer, né, que a Disney, eu conheço ela de vários formatos. Primeira vez que eu fui, foi como turista. Eu sou nascido em 1990, então eu sou da seleta geração que viu o VHS verde do Rei Leão, que é o VHS mais mágico. Então eu cresci com essa essência Disney, né? E aí fui como turista, voltei, óbvio, encantadíssimo com aquilo. E falei, cara, a gente precisa implementar isso. Eu preciso entender como é que a Disney faz, porque quando eu fui mais pro meio do ano, então era aquele calor, e eu olhava as pessoas sorrindo, interagindo, brincando com as crianças, e o cara ficava em pé o dia inteiro. Em filas quilométricas, né? E como é que eles faziam aquilo? Aí eu falava, tem alguma mais mágica. atenção, assim, Matias, como turista ali, você foi para... Claro que você, assim, você conhecia a Disney como parque, mas você teve a noção da essência da Disney, de encantar cliente, quando você esteve lá. Exatamente. O que te chamou, assim, a atenção, não só no público, mas nos membros do elenco, como a Disney fala, né? Boa, acho que esse é o primeiro ponto, não. Acho que primeira coisa é que a Disney não chama ninguém de colaborador. Todos lá dentro são chamados de cast members, ou membros do elenco. Porque a Disney tem uma premissa base. Todo dia é um show. Eles têm que dar show. Então eles têm um outro termo que eu adoro e eu uso muito isso e falo para as empresas usarem, que é a relação de palco versus bastidores. Aonde o teu cliente enxerga, aonde ele tá, é o teu palco. Só que tenha uma área de bastidores para que todo mundo possa se preparar com calma, para que você possa desopilar, como é uma palavra que a gente usa ultimamente, do tipo, cara, tive um atendimento muito complicado, para onde eu vou Porque senão o próximo que chegar comigo já vai me pegar naquele nível. Então eu comecei a entender. E aí quando eu fui para lá,
eu não conhecia nada de Disney Business. E talvez isso tenha sido maravilhoso pra mim. Porque eu fui com um olhar muito... não De turista mesmo, de turista né? mesmo, de viver. Eu não tava com aquele olhar de, é um processo, eles fazem isso. Então, eu fui ser encantado. Então, as coisas aconteciam. E eu falo da magia da Disney e eu gosto muito de verdade de associar a palavra magia com um truque de mágica. Se você parar pra pensar, um truque de mágica, ele passa por uma série de processos mecânicos e muito bem ensaiados para só no final você ter um impacto. É isso. A magia do atendimento, para mim, é isso. É uma série de elementos processuais que são ensaiados, coreografados, para no final você falar, nossa, que incrível. É igual uma mágica. E mais ainda, você vai ter problema, você vai ter coisas que você não tá 100% ajustado. O que o mágico faz? Chama a tua atenção para outro foco. Desvia. Ele desvia propositalmente a tua atenção para você não olhar. A Disney faz isso com tudo. Se ela tem alguma coisa feia no parque ou que ela não pode controlar, ela chama a tua atenção para um lugar. Cada curva do monorail, por exemplo, que é o transporte deles lá, quando ela tem uma curva que dá para você ver a área de bastidores, eles colocam algum elemento pro outro lado para chamar a atenção de todo mundo e quando vê já passou e não viu a área dos bastidores. Então, esse nível de detalhe me chamou a atenção. Mas eu te falo assim, claramente aonde eu falei, meu Deus, foi no show de fogos do Castelo. Do Magic Kingdom. O show de fogos do Magic incrível, Kingdom. né? Eu fui pra lá e aquele sistema de projeção acontecendo no castelo, a queima de fogos, porque daí eu sou muito atento a detalhes, né? Eu gosto muito disso. E eu comecei a reparar que os fogos estouravam no ritmo da música. E aí tinha uma coisa que era uma projeção. Era uma coisa que era uma projeção no castelo. E aí a hora que saía um mísselzinho assim, ele continuava como um fogo de artifício de verdade do outro lado. Eu falava, cara, como é que eles estão fazendo isso? Aí eu fui pesquisar na época. Falei, não é possível, eu dei muita sorte, porque no meu dia, olha a queima de fogos que fizeram. Aí sabe o que eu descobri? No outro dia a mesma Que coisa. todos os dias eles fazem aquela queima. A Disney hoje, pra você ter uma ideia, uma curiosidade, ela é a segunda maior compradora de pólvora e explosivo dos Estados Unidos. Ela só perde pra uma instituição. E qual é? Qual que você acha? Ai, eu não faço ideia. E você, Bruno? Não sei. O exército americano. Olha! Faz sentido. O que faz total sentido, mas ela é a Total segunda maior sentido. compradora de pólvora. Porque todo dia ela termina com um show de fogos. E aí, mais do que encantar, mais do que fazer tudo isso, pra mim, volta a essência do que ela começou. O Walt Disney queria, e ele falava isso, que todos os dias ele gostaria que o parque estivesse como se fosse pra inaugurar. Eles pintam todos os dias, né, Matias? Eles têm uma coisa que é os retoques, entra a equipe do terceiro turno pra dar retoque em tudo. Então, descascou, tirou, não, aqui tá manchado, não, aqui vai arrumar. Então, toda aquela parte inicial do parque é pintada, retocada todos os dias. E essa parte que você fala da magia, né? Essa questão da queima de fogos, acho que faz muito, né? O adulto, ele vai e aí remete também à infância, né? E aí é muito bacana, porque o adulto tá ali interagindo às vezes com o filho, com o sobrinho, e tá remetendo ao mesmo tempo à infância. Então, eu acho Mas você sabe que a que magia acontece, né? acontece, e é uma coisa que eu falo assim, que a Disney é mágica nisso, porque as pessoas se sentem bem de estar ali. É o único lugar que você vai ver uma galera tamanho Bruno, assim, usando uma roupa do Pateta e colocando orelhinha, e ninguém tá com vergonha. Não, pelo Por quê? contrário. Porque o ser humano, quando ele se sente num ambiente seguro, ele permite esse tipo de comportamento. E aí eu comecei a diminuir a distância de onde eu trabalhava pra Disney. Em que sentido? O que eu posso aplicar disso? Cara, você colocar uma área de palco e bastidores em qualquer empresa. Então, trazendo pro que a gente sempre conversa, né? A gente tá sempre junto com os nossos circuitos e tudo mais, as palestras aí com cooperativas, principalmente. Eu falo pra você, eu sempre me perguntava, mas o que eu posso aplicar na minha realidade? Porque eu não queria aquela coisa distante também, sabe? E o Matias, quando foi a primeira vez, Brunão, que você perguntou, ele ficou encantado com tudo. Aí, quando eu voltei, falei, cara, tem um método. Eles têm alguma coisa que eles fazem ali. E aí, como a gente trabalha muito com esse case Disney e tudo mais, se você me perguntar hoje, Matias, mas por que você acha que a Disney não só é um sucesso, mas ela está fazendo sucesso há mais de 100 anos? Como é que uma empresa consegue ser centenária e ainda tá relevante? Porque acontece de uma empresa... Quantas vezes a gente já não viu aí, vamos usar um exemplo clássico que a gente ouve, a Kodak. Nossa. A Kodak já foi um monstro do setor e, de repente, perdeu tudo. Como que a Disney consegue se manter relevante? Se atualizar. Se atualizar. Aí sabe pra mim qual é a frase que resume o sucesso? A Disney é uma empresa que soube manter as suas tradições, mas isso não quer dizer ser tradicional. E qual é a diferença? Repito,
Tradições, pra mim, quando você fala assim, tipo, a Disney sabe honrar as suas tradições. O que eu tô querendo dizer com isso? Ela sabe a sua história. Ela preserva o seu fundador desde tudo gira em torno do Walt Disney. Eles fazem questão de relembrar. Pra você ter uma ideia, o primeiro treinamento que qualquer cast member da Disney recebe chama Traditions. Que vem do inglês, é tradições. Por quê? O que a Disney entende? Primeiro você chega e conhece a sua história aqui dentro. Você vai chegar para trabalhar na Disney, conheça a história da Disney. Conheça a nossa cultura. Conheça nossos valores. Depois eu treino a sua função. Eu primeiro contrato a atitude e eu mostro o poder dessa atitude. Depois eu vou treinar a parte técnica. Sim. Porque a tua função depois eu consigo treinar. Vai ter os POPs, os processos. Agora eu pergunto, qual foi a última vez que quem está ouvindo a gente contou a história da empresa? Contou a história da cooperativa? Sabe que eu vejo também hoje em dia, Matias? Não, a gente tem nossa missão, nossos valores. Ninguém sabe falar. E mais do que isso, ninguém vivencia isso. E um ponto da Disney que você falou ali, dos membros do elenco, a Disney valoriza o cliente interno. Como é que você quer encantar e fidelizar o externo se o interno não está bem? E você sabe que a Disney tem uma coisa de que ela fala assim, cara, o palco e bastidores não quer dizer que porque é bastidor tá sujo, desorganizado, tá com algum problema. Não quer dizer nada disso. O que quer dizer é, o bastidor tem que estar tão limpo e tão bacana quanto o palco. Isso reflete. Então quer dizer, se a Disney tem os banheiros super bonitos e limpos para o cliente externo, ela vai ter os banheiros limpos e organizados para o cliente interno. Isso reflete. E aí tem uma máxima que eu acredito muito e que é uma filosofia da própria Disney. Não existe encantamento do cliente externo se não tiver primeiro encantamento do cliente interno. Sim. O ser humano não vende aquilo que genuinamente ele não acredita. Então a Disney tem um dos benefícios, por exemplo, da Disney, é usufruir do próprio sistema. O cara que trabalha na Disney pode levar a família. Certas épocas do ano, tem lá uma quantidade de ingressos gratuitos para ele, cortesia que ele pode levar. Olha isso. Qual foi a última vez que a gente usou a própria empresa, a própria cooperativa, como benefício dele estar ali? Você cria um ciclo de orgulho, de pertencimento. E aí eu volto é aquilo que eu falo sempre, que eu jogo o Matias biólogo de volta para a mesa. O ser humano gosta de pertencer a algo, gosta de fazer parte de uma tribo desde que a gente começou. Com certeza. O ser humano entendeu que sozinho a gente estava extinto. Aí só que ele começa a juntar com outro, ele começa a compartilhar, ele começa a ter maiores benefícios. Você quer uma coisa mais essência do que o cooperativismo? Quando eu falo de cooperativas, eu falo em essência porque empresas estão querendo buscar a essência do cooperativismo na própria empresa. A gente fala, cara, vamos fazer algo maior, é um manifesto, é um propósito maior. A gente está junto, a gente reparte. É valorizar pessoas. É valorizar as pessoas, é entender que o ser humano gosta disso. Mas quando que você vai ter um ambiente tão maravilhoso assim? Quando primeiro e primariamente eu conquistar a confiança das pessoas. O ser humano só coopera quando primeiro ele confia. Sim. E aí, para mim, a maior crise que o mundo dos negócios vive hoje não é mais uma crise de crédito. É uma crise de credibilidade. Com certeza. O dinheiro roda, mas ele vai parar em quem eu mais confio. E isso, então, está muito ligado, porque hoje a gente vê que as empresas, elas não têm dificuldade para atrair clientes. Elas têm a dificuldade de fidelizar o cliente. Porque muitas vezes ela quer reduzir custos, não quer investir em novas ações. E aí, o que faz para mudar esse cenário? Aí você pensa, será que vale a pena fidelizar? Como é que funciona? O que a Disney prega sobre isso? Olha a loucura desse número. Entre 70% e 75% das pessoas que estão no parque agora estão indo pela segunda vez ou mais. Nos hotéis da Disney, esse número sobe para 90%. A Disney entende que um cliente que volta, ele é muito mais vantajoso do que ficar toda hora atraindo. Nós não temos que ser a empresa cooperativa que mais atrai. A gente tem que ser a empresa cooperativa que mais fideliza. Porque quando você tem um cliente fidelizado, você tem um outro ponto. Além dele voltar, ele vai trazer outras pessoas para ver o quão bem você faz bem. Só que... E é aquela propaganda boca a boca, né? Exatamente. Ela vale muito mais do que com as redes sociais, coisa. Boca a boca você fala de eu para ele. Nas redes sociais você fala para um monte de gente. E aí você potencializa. Mas qual é o problema? As redes sociais, a mídia, a internet, ela potencializa. Pro bem e pro mal. Ou pro mal. Mas sabe qual é a questão? O ser humano propaga mais o ruim do que o bom. Isso é uma verdade. Isso é dado. Isso é dado. O ser humano, os últimos dados que mostram, ele chega a propagar 7 vezes mais
uma crítica, uma reclamação, do que um elogio. Você tem um site chamado Reclame Aqui, mas você não tem um site chamado Elogie Aqui. Ah, não tem, é verdade. É verdade. Já parou pra pensar nisso? certeza. É verdade. A gente não tem. Mas é porque é quase um mecanismo de defesa. Aí, voltamos à evolução. Já viu um acidente, quando acontece um acidente na estrada, que às vezes o trânsito diminui, para, e nem é pelo acidente? É porque as pessoas param pra olhar. Param pra olhar, diminui a velocidade para ver o que tá Pra ver acontecendo. o que tá acontecendo. Mas por que chama tanto atenção? Por que isso... Vamos lá, qual é a... Porque é meio mórbido você pensar, assim, cara... Porque eu quero ver uma coisa tão Por que ruim. você para? E naturalmente chama a tua atenção. O teu cérebro cresceu treinado para identificar o perigo. É. Foge do comum, né? Você foge do comum, o teu cérebro tá toda hora olhando e atento para falar, cara, é alguma coisa que vai me afetar, isso é ruim, só que isso é para tudo. É. Quando você vê uma crítica, quando você vê alguma polêmica, por que você acha que as redes sociais têm tanta essa coisa do hater, da polêmica? Porque isso propaga mais. Isso até na mídia, né? A gente vê os veículos de comunicação, né? A gente, assim, é difícil você ver uma notícia boa, porque a notícia boa, ela é o normal, é o que se espera. Se você, E quando você tem uma notícia ruim, é que tá se fugindo você do pegar comum. os telejornais, né, a escalada, que é o link das matérias, as notícias legais, tipo futebol, alguma coisa, é lá pro final, o terceiro, É quarto isso. bloco. É isso. Primeiro bloco é guerra. Mas a gente precisa Violência. entender quando a notícia vira entretenimento. A gente tem duas mídias muito, muito complexas. Que existe a mídia que está para informar, mas quando você tem uma TV que precisa de audiência, quando você tem um canal que precisa de audiência, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar notícia em entretenimento. É. Então ele precisa ser sensacionalista, É, ele isso precisa aí. buscar o mais sanguíneo possível, porque isso atrai. Atrai, Atrai. verdade. Aí, beleza, aí você perguntou, e como é que eu faço isso? A Disney não é o Maravilha e os Sonhos para 100%. Ela tem problema, como qualquer outra empresa. Sim. E que bom, se a gente tem problema, quer dizer que a gente está aqui acontecendo normalmente. Agora, a forma com que a Disney lida com os problemas Isso aí. é o que faz com que ela seja a empresa que ela é hoje. Existe um método. A Disney tem um método chamado LAST, que vem do inglês L-A-S-T, para qualquer problema. E olha que simples, mas não é fácil aplicar no dia a dia. Quais são as 3 letras no inglês? L, listen. Escute o teu cliente primariamente. Escuta. Não queira debater, porque a gente tende e às vezes acontece com pessoas engajadas na empresa. Por quê? A pessoa está engajada num nível que é quase emocional uma reclamação. Ela não consegue sair do tipo falar, não, deixa eu ouvir. Você está criticando a minha empresa? O meu setor? Aí você fala, peraí, mas é o meu colaborador engajado. É natural. Por isso que, olha como as coisas têm que ter equilíbrio. Então a pessoa tá lá, ela vai te ouvir primeiro. Listen. Apologize, que é o A. Peça desculpas. Pedir desculpas não é assumir a culpa. É entender que eu me compadeço da tua frustração. Eu te entendo. Desculpa. Vamos tentar resolver agora? Tal da empatia. A tal da empatia. Só que, já reparou como a gente tá vivendo num mundo corrido? E eu prometo que eu já vou fechar o leste. Mas você reparou? Já reparou que quando você pergunta pra alguém, correria virou sinônimo de status de vida? É verdade. É isso. Olha aí, como é que você tá? A pessoa fala o quê? Ah, na correria. correria. Ah, tamo nos corre. Sinal que tá ocupado, Que né? tá fazendo. Que tá Quem produtivo. nunca no WhatsApp, desculpa a demora. Quem nunca recebeu uma mensagem e 2 minutos depois recebeu um olhinho. Do tipo, eu vi que você visualizou, hein? Visualizou, não me respondeu, sumiu. A gente ouve isso o tempo todo. Verdade. E pra gente dar conta do dia todo, o nosso cérebro toma alguns atalhos. E infelizmente a gente encurtou algumas coisas. E a gente encurtou o que significa empatia. Se você pergunta pra alguém, é tal da empatia, o que é empatia? A pessoa vai falar, é se colocar no lugar do outro. Só que ela continua. É se colocar no lugar do outro, mas ver e sentir o mundo como outro. O teu estado de emoção diz muito quanto a gente vai conversar. E às vezes você vai chegar bravo, irritado, com problema, e a culpa nem é minha. Mas se vocês me procuraram, o problema passa a ser. Sim. E aí, olha como a gente fecha. Toda vez que você resolve um problema, que a culpa não é sua, você gera valor. Você conquista a confiança. Exatamente. Quanto maior o índice de confiança, mais ele está dentro. Chama mais Verdade. atenção, até que se o serviço ou produto fosse da melhor qualidade, mas quando você resolve, chama mais atenção do cliente. Nossa, ele se preocupou em resolver a situação para mim. Voilá, temos o caso clássico da Disney. Qual era o grande problema? Imagina você foi lá pro Magic Kingdom. Poxa, é um parque que recebe média 78 mil pessoas por Dia. dia. Imagina como é o estacionamento desse parque. Nossa, Aí imagina uma vocês, loucura. chegam de manhãzinha, felicidade, aquela empolgação, energia, parou o carro, desceu as crianças, vamos pro parque. Foi pro parque. Teve um dia maravilhoso.
Só que extremamente Cansativo. Terminou a queima de fogos 11 horas da noite, você chegou pra pegar seu carro. Estacionamento gigante, perdeu o carro. Cadê o carro? Onde eu estacionei? Isso acontece muito. Acontecia muito. Imagino. O que a Disney faz? Putz, não é problema da Disney, cara. Não é culpa da Disney. Você que não decorou onde você estacionou. A culpa não é dela. Mas você tá dentro do parque. O problema, ela entende que o problema é dela ainda. Por mais que a culpa não seja, olha a diferença. Por mais que a culpa não é dela, que você não decorou onde você parou, o problema é. Será que eu quero que aquele cliente vá embora com a última impressão do tipo, putz, vou ter que achar meu carro? Solução de problema. O que a Disney fez? Começou a falar, como que eu faço para as pessoas decorarem mais onde o carro para? Começaram a colocar personagem no lugar de número das vagas. Então, eu tô no Simba, eu tô no Mickey, eu tô no Pluto. Aí o estacionamento é tão grande que eles fizeram o quê? A área dos heróis e a área dos vilões, porque os vilões da Disney são muito famosos. Sim. Então, só de você falar, putz, eu parei na área do Simba, eu já vou lá e já vou ter uma ideia mais ou menos. Problema resolvido? Sim. Só que a gente tem uma coisa que se chama melhoria contínua. E aí, olha o que é a magia. Se você chegar hoje na Disney e falar assim, olha, esqueci onde eu parei meu carro e não lembro o personagem também. Não lembro nada. Só parei e vim. O colaborador, o cast member da Disney vai falar pra você, que hora você chegou? Você vai olhar no teu bilhete e vai falar, cheguei às 8h52. Só um minuto. Ele volta, passa um rádio, ele volta e fala assim, seu Bruno, o senhor parou o carro lá na área do Simba, provavelmente a 3ª fileira, e pelo horário o seu carro deve ser o 4º ou 5º da fila. Como é que eles fazem isso? É impressionante. É mágica, não é? mágica. É mágica. Ativas. Vamos lá, tem um processo. O que a Disney começou a fazer? Você não para onde você quer quando você chega. Você é conduzido pra vaga. Facilita porque não tem carro se locomovendo aleatoriamente. Sim. Há uma organização, porque ele vem enfileirando os carros. Sim. Quando ele começa uma fileira, ele passa um rádio. Começamos a fileira às 8. Terminamos a fileira às 8h10. Começamos a fileira tal às 8h10. Terminamos às 8h15. É muita Então, organização. pelo horário, eu sei qual fileira você tava. Pra você que terminou o dia, você não sabe desse processo que eu te contei agora. Você vai olhar e falar, vocês sabem Como onde eu parei o carro? Como assim? E os Nem caras eu são doidos. sei. O que era pra ser um problema, passa a ser um ponto de... De Uau. encantamento mesmo, né? Agora, qual foi a última vez que você de verdade ouviu o teu cliente no Listen, no Apologize, sem levar pro lado pessoal? É verdade. Mas sabe qual é o problema? Bad Bunny nos mostrou isso no show do Super Bowl. Somos latinos. A gente leva tudo pro pessoal, a gente Tudo. é sanguíneo, a gente quer isso. Então, quando alguém fala Somos mal intensos. do processo, das coisas, tua primeira reação é levar pro pessoal. Você não consegue separar ali e falar, o que aconteceu? Não, Bruno, desculpa, vamos tentar resolver? Tanto que a 3ª letra do leste é S de solve. Resolva. E aí eu falei, né, brinquei do Reclame Aqui, a Gisele Paula, que é a criadora, uma das criadoras do site do Reclame Aqui, ela tem uma frase que eu adoro. O cliente até perdoa se você errar. Ele não perdoa se você não resolver. Isso. E a gente vê muito isso quando a gente vê alguma crise, né? Alguma empresa passando por uma crise e a gente vê o porta-voz, ele pedindo desculpas, ele sendo empático. E eu acho que as pessoas aceitam melhor quando vem esse tipo de atitude, né? E a gente tem, por outro lado, a gente tem empresas que mesmo passando por dificuldades financeiras, o porta-voz ele se mantém ali, né? No patamar dele, e ele não consegue assumir a culpa. E aí eu acho que é muito mais difícil de você olhar e perdoar, né? Exatamente. E sabe qual é a... E falando nisso, no que você falou, Dani, sabe qual é a última letra do leste? O T? Thank. Agradeça. Agradeça por ele ter vindo te procurar. Sabe por quê? Se esse cliente tivesse desistido de você, ele tinha ido embora. Se ele voltou pra reclamar, é porque ele ainda tem esperança de fazer negócio. É verdade. Só que a gente leva muito pro ruim, pro pessoal, essa crítica. E aí eu comecei a entender isso pra aplicar. Porque daí, beleza. Mas como é que eu faço isso, Matias? Então, ó, só nessa nossa conversa, você tem o método LEST, que é essas 4 letras de, cara, escuta, peça desculpas, resolva da melhor maneira, agradeça por ele ter te procurado. E pra mim, o agradeça, nesse coisa, é o fechamento do ciclo. Eu falo que, eu brinco que a gente vai em algumas empresas, cooperativas maiores, né, que tem aquele sistema de e-mail, Teams, Slack, essas coisas, que é aquela teoria do o problema explodiu, aí eu viro pra você e falo, mas você tava em cópia. É a tal da teoria mas eu mandei o e-mail. Mas eu mandei o e-mail. Você não viu o e-mail, Cara, não? você mandou o e-mail, mas você fechou o ciclo. E sabe o que é mais bonito pro cliente? Eu não posso resolver. Cara, é a tua área que vai resolver, é a tua área, Dani, que vai resolver. Eu não vou conseguir resolver. Eu passo pra você o problema. O que é o ideal? É eu te explicar, passar o cliente,
resolver, e depois você vai passar pra você. Você resolveu, eu volto pra perguntar. E aí? Dani, Bruno, aquele caso que eu te passei, deu certo? Você resolveu? Sim. Resolvi, Matias, assim, assim, assim. O que eu faço? Eu vou pro cliente. Ô, fulano, pô, que bom que você falou com a Dani, que bom, a Dani falou pra mim aqui que resolveu, que legal, obrigado. Mais uma vez, desculpa qualquer transtorno, mas que bom que deu certo. Qual foi a última vez que a gente percebeu que a gente tá fechando o ciclo? Superar as expectativas. Prestando atenção em cada detalhe. Conta aquela história da pergunta mais feita na Disney. É. Essa é boa. sensacional, cara. E aí, ó, voltamos de novo com a história. Eu vou tirando e colocando em cena o Matias biólogo. Cara, você parou pra pensar que quando a gente faz um TCC, um trabalho de conclusão de curso, ele sempre começa com uma pergunta? Você vai ter uma pergunta, tipo, qual é a minha pergunta? Eu quero saber se essa proteína funciona, eu quero saber qual é o comportamento desse animal, eu quero saber qual é o impacto na natureza disso aqui. É uma pergunta. E aí a gente vai atrás das respostas. Se for pensar quando a gente vai pro mercado de trabalho, a gente quer resposta, ninguém para analisar a pergunta. É isso. O meio acadêmico já ensinou pra gente, cara, gasta mais tempo pra ver qual é a pergunta e depois você sai atrás da resposta. Direção é mais importante que velocidade. Sem dúvida. Saber pra onde eu tô indo ou o que eu tô resolvendo vai me ajudar mais do que eu sair pra qualquer lado correndo nesse mundo correria. E aí, por que da pergunta? A Disney, que é a Disney, falou, tá, mas qual é a pergunta que meus cast members mais ouvem no parque? Aí ela pegou, obviamente, o Magic Kingdom, que é o parque mais visitado do mundo, e foi lá e catalogou. E ela catalogou todas as perguntas e quando você pensa, o que será que alguém responde no parque, né? Pergunta no parque. Top 2 das perguntas. Onde é o banheiro? Uma das top 5. Onde está o Mickey? Top 10 que eu adoro. Onde é o castelo do Harry Potter? Cara, nem é da Disney. É da concorrência. Mas tá nas top 10 perguntas mais feitas. E ele tem que achar alguma forma de responder. Só que a pergunta top 1, eu vou falar pra vocês exatamente como ela foi catalogada. Moça, que horas começa a parada das 3? Existe uma parada, estilo essas coisas de carnaval. Imagine vocês estão aí ouvindo. Que horas começa uma parada que chama Parada das 3? É meio óbvio. Pois é. 3 horas. Sabe como um cast member, um colaborador da Disney responde? Olha, a parada das 3 vai começar às 3 horas. Daquele lado do parque. Vai chegar aqui onde a gente tá por volta das 3h20. Só que, ó, conforme a parada anda, ela lota os lugares. Tô vendo que você tá com uma filha pequena, né? Você não quer pegar aquela sombra lá que é maravilhosa pra ela ficar... E, ó, hoje tá muito quente. Posso te dar uma dica? Antes de ficar no seu lugar, ali vende água gelada e ali tem um sorvete maravilhoso de baunilha. Nossa, entregou muito mais do que a pessoa pediu. Muitas vezes nem o nosso cliente sabe o que ele quer. Exatamente. O Henry Ford, lá atrás, ele falava que se ele perguntasse pro cliente... As pessoas iam querer cavalos mais rápidos e não carros. Não carros, Então, às vezes, a gente precisa entender qual é a verdadeira demanda. Mas se eu não parar para prestar atenção, é óbvio que a moça estava perguntando que horas é a parada, que vai passar ali. Mas eu entro no automático desse mundo correria e eu respondo o quê? 3 horas. 3 horas. A gente está muito focado em criar robôs humanizados. Isso aí. Mas a gente tem que tomar cuidado para não criar humano robotizado. E você acha que essa questão da inteligência artificial, o uso de novas tecnologias, isso tem favorecido para a gente ter respostas cada vez mais objetivas? Eu sou muito a favor. E aí você olha e fala assim, nossa, não esperava essa resposta de você. Mas eu vou falar por quê. Para mim, a IA, a inteligência, a tecnologia, ela tem que vir para fazer o que eles fazem de melhor. A IA tem que vir para fazer o que ela faz de melhor. Análise de dados, coleta, informação, ela traz. Mas para que sobre mais tempo, para que a gente faça o que a gente faz de melhor. Que é ser humano. Eu não tô falando pra IA vir e tirar todo o teu trabalho pra você ficar sem fazer nada. Pelo contrário, deixa a IA coletar dados, deixa a tecnologia fazer serviços repetitivos e que precisam de precisão para que sobre mais tempo para que a gente faça isso que a gente faz de melhor. Humanizar. Que é humanizar, que é o relacionamento. E quer ver como eu provo pra você que mesmo sob a tecnologia, a IA vai roubar o meu trabalho? Vai. Se o seu trabalho for burocrático, repetitivo, que exige precisão, que você tem que fazer aquilo que você não tem nem que pensar, provavelmente ele vai ser substituído por uma IA. Sem dúvida. Mas a grande parte dos trabalhos, a essência do cooperativismo, a Disney nunca vai ser substituído. E sabe como eu provo isso para vocês no dia a dia? Quando você liga naqueles chat de telefone. Opção 1, opção 2, qual é a opção 9 que você espera?
A pessoa Que vai é falar com pra a você atendente. aguardar o atendente. Você espera todas as Todas. opções. É a assim, última. Não vejo a hora dela falar 9 pra eu falar É com alguém. isso. Mas peraí, o robô não ia fazer exatamente o que você precisava? Não ia ser mais pontual e preciso? Por que você espera pra falar com uma atendente? Porque quando você tem um problema, você quer que alguém humano Ouça, seja empático, ouça e traga o seu resolva. problema. É isso aí. Você já viu? Todo mundo que tá passando aqui, quem tá ouvindo, deve ter passado por isso. Já aconteceu com vocês? De um cliente, um colega, antes de contar o problema, ele contou toda a história de vida dele? Nossa. Tem aquele cliente que vem, Nossa. normalmente começa em Gênesis, aí vem. até Normalmente chegar no é problema. assim. É. Sabe por que o ser humano faz isso? Instintivamente ele tá contando a história dele antes do problema pra você se importar mais. Se importar, Olha, eu sei que você vai atender Solidarizar. 20, 30 pessoas, mas eu sou o Matias. É. Instintivamente todo mundo conta a sua história primeiro pra falar, se preocupa um pouco mais comigo. Eu sei que você vai atender 100 pessoas, mas eu sou único. E aí a gente tem um outro conceito que é a Disney, que eu sou maravilhado com isso, que é o conceito do VIP. VIP pra Disney não é mais very important person. Todo mundo é importante, Individual. mas é very individual person. Trate todos os teus clientes com a importância que eles merecem, mas saiba que cada um deles está torcendo para ser individual. No final do dia, quem sai da Disney fala assim, a Disney foi feita para mim. Que a tua empresa, a tua cooperativa faça um trabalho tão excelente que no final do dia essa pessoa olha e faça, ainda bem que eu vim aqui. Mas sabe o que também a gente acha, Matias? Por mais que as pessoas sejam bem atendidas e tal, não tem aquele pós-venda. Eu estava lendo um artigo que você botou no teu site, que você falou assim, o cirurgião, o dentista, eles não ligam. E aí? Como é que foi aquela cirurgia? Não, ele faz, a pessoa fica boa, mas e aí? Você sabe que isso é uma coisa muito curiosa. Já parou pra pensar que a gente vê muito na área da saúde hoje? Venha pro meu hospital que aqui nós temos atendimento humanizado. Humanizado, é. Falei, caraca, o mínimo que eu espero no nada da saúde é um atendimento humanizado. Mas virou diferencial. Virou. E é bacana porque você tinha contado uma história pra gente antes, né, da gente entrar aqui no ar, falando de como você trabalhava isso no acampamento e que fazia muita diferença quando as pessoas voltavam. Então você compartilha um pouquinho com a gente? Claro, e na verdade isso veio de uma outra teoria. Então só pra você entender, eu vou contar aqui um pouquinho dos bastidores. Lá no resort, no acampamento Sítio do Carroção, a gente recebia milhares de escolas, eram mais de 90 mil, hoje deve ter passado das 100 mil crianças ano. O Carroção hoje, para quem é curioso, dá uma olhadinha lá no site, é Carroção mesmo, Sítio do Carroção. Ele é o maior resort pedagógico da América Latina. Recebe escolas do Brasil inteiro. E aí você pensa que a gente recebia vários colégios, várias professoras, coordenadoras e tudo mais. O que acontecia? Naqueles 3 dias, você era a pessoa mais incrível do mundo para ela. Quando ela voltava, normalmente ela volta uma vez por ano com a escola, porque era sempre a viagem do 5º ano, do 8º ano. Então ela só vai te ver de novo daqui 1 ano. Você recebeu centenas de colégios no ano. Para ela, só foi você. Ela só teve contato com você. Como é que eu faço para... Às vezes ela descia do ônibus e vinha o professor, a coordenadora. Ei, Matias, como é que você tá? E você, nossa, qual é o seu nome? Eu não lembrava o nome dela. Um problema. Situação, Um problema. Como que eu faço para Problema. transformar isso em mágica? A gente começou a fazer o quê? Tirava foto dos professores, colocava o nome deles e começamos a ter no Carroção reuniões, isso antes até de eu aplicar a metodologia, já existia uma filosofia de cuidado, mas isso foi melhorando, é a tal da melhoria contínua. Começou a fazer o quê? Tinha uma reunião pré-cliente e uma reunião pós-cliente para todas as escolas que passavam por lá. O que era a reunião pré-cliente? Era passado para nós tudo o que aconteceu no ano anterior. E o que era a reunião pós? Era eu colocar todas as informações daquele ano para o próximo coordenador usar. Então, eu recebi um material rico, que era o quê? O nome de vocês, professores. Quem era coordenadora, quem era professor do quê. E aí, aquilo começou a ganhar uma proporção de detalhes que as pessoas colocavam. O professor Bruno é botafoguense, o cara gosta disso, academia, no café da manhã ele come ovo e não sei o quê, então cozinha, já preparar isso pro professor Bruno na mesa dele. O perfil das crianças é assim, assado. Olha, nesse ano choveu os 3 dias. Não, fez sol os 3 dias. Tivemos um problema com uma briga da criança tal com a criança tal. Imagina que eu lia tudo isso. Quando vocês desciam do ônibus, eu olhava e... Brunão, tudo bem? Como é que você tá? Brunão, café da manhã lá, os 3 ovos já estão separados lá pra você, hein? E a pessoa... O primeiro Como impacto assim assim ele que chega. lembra? E eu, né? Dani, tudo bem? Como é que você tá? Ano passado choveu, mas esse ano, já botei o ovo no muro, Santa Clara, hein? Brincadeira. Nisso vocês desciam assim... Como é que ele cara é um lembra? gênio. É um gênio. Processo. Processo. Só que olha só como a gente depende das pessoas. Se o coordenador de 1 ano
não fizer bem feito o pós, Não tem como ele fazer atrapalha todo o pré do próximo ano. isso. É verdade. Então, entender que no trabalho, muitas vezes, porque vai ter gente que vai falar assim, tô ouvindo esse podcast aqui, mas eu mexo com Excel. Eu mexo com dados, não é atendimento ao cliente. Cara, a tua planilha vai fornecer dados para uma decisão que vai modificar em tudo. Você está sempre entregando um bom trabalho para alguém. E quando eu falo cliente, existe o cliente interno e o cliente externo. Cliente externo é aquele que paga pelo nosso serviço ou produto. Cliente interno é aquele que eu, como dono, pago para entregar aquele produto ou serviço. Então, quem é o teu cliente na empresa, na cooperativa? É legal você identificar. Poxa, o meu cliente é o Bruno, que é o coordenador que eu entrego a planilha. É a Dani que me pede um PowerPoint de uma apresentação e eu tenho que entregar para você. E aí eu brinco, né? A gente estava até falando antes do podcast aqui que meu avô falava isso. Um bom trabalho sempre é um bom trabalho. Cara, interno, externo. Faça o teu melhor. Tenha essa vontade. E aí você começa a ver... A gente tem esse cérebro mais voltado pro ruim, mas a gente tem que entender que também tem muita coisa boa. Começava a virar, dentro do carroção, por conta da excelência, quem era o coordenador que preenchia melhor o relatório. Então eu olhava e falava assim, é o fulano, putz, então o relatório vai vir completinho. E é o outro, cara. A própria equipe começava a cobrar. Pô, cara, você não colocou as informações. Eu preciso que você coloque. Não é pessoal. É pela mágica acontecer. Você começa a entender que todo mundo briga pela qualidade. Não é pessoal. Cara, se você não preencher o teu relatório, no ano que vem eu não vou saber. Eu não vou ter informação para encantar. E aí, olha só, um dos colégios que visitavam sempre, a gente contou que tinha esse processo. Obviamente pela proximidade e tudo mais. Esse diretor começou a usar na escola. Com o quê? Pais de alunos. Ele tinha um caderno e ele chamava de radar, porque ele brincava que estava no radar dele. Ele falava, o caderno dele estava escrito radar. O que ele fazia? Ele abria o caderno na mesa, lia lá, vai entrar o casal de pais tal. Deixa eu ver se eu tenho informação. Tenho. O filho é assim, o filho ganhou a Olimpíada de Matemática, os pais são tranquilos, não são, moram não sei aonde, tem isso. Tudo que ele sabia de informação. Saiu de uma reunião, ele tinha páginas e páginas de informação dos pais. Olha só que coisa legal. Ele começou a reverter pais que eram complicados pra eu não troco dessa escola por nada. O cara me conhece meu filho, Por sabe quê? que eu gosto. Se ele me conhece, eu confio. Se eu confio, eu não troco. Voltamos a falar de fidelização. E isso acaba sendo um diferencial também. A gente vê que no mercado, né, a gente tem muita concorrência. Só que como ser o diferencial nesse mercado para o cliente optar em ficar com você, né? E você tem que entender que você tem que sair das suas bolhas. Isso é um outro ponto que eu falo. Por isso que o Resenha Copy aqui, quando eu assisti os outros episódios, a gente estava acompanhando, é maravilhoso que vocês estão trazendo gente dos mais diversos nichos. Porque você pode olhar agora e falar, mas o que tem a ver Disney com cooperativismo? O que tem a ver a Disney com a nossa cooperativa, com a nossa empresa? Eu vou dizer para você que no século XXI, o cliente compara produto com produto, serviço com serviço, mas encantamento e experiência com qualquer encantamento e experiência que ele teve. Sem dúvida. O que eu quero dizer com isso? Você trabalha com uma concessionária. O teu cliente vai lá comprar o carro com você. Ele foi para Disney, ele vai comparar o teu atendimento com a Disney que ele visitou. Se ele foi hospedado, ficou num resort 5 estrelas no Nordeste, e ele vai para a tua cooperativa, ele vai comparar o atendimento. Matias, mas não é justo, porque são nichos diferentes. Existe um livro em português que fala que o paladar não retrocede. Uma vez que eu experimento algo bom, meu sarrafo tá lá. Tá lá em cima. Então, se eu sou bem atendido na padaria da esquina, é lá que o meu sarrafo tá. Eu brinco que eu falo assim, eu sou de cidade pequena tal, e tem muita cultura do boteco no interior de São Paulo, perto de Minas. Eu falo que um dia eu vou escrever um artigo de trate o teu cliente como dono de boteco. Já reparou que o dono de boteco sabe tudo o que acontece ali? E ele conhece todo mundo. Conhece Todo mundo. Ele sabe pra quem ele vende fiado, ele sabe pra quem não pode, ele sabe qual é a cerveja preferida. Tudo. Já foi em algum lugar que a pessoa fala assim, o de sempre. E o garçom fala, beleza, me traz. Parabéns, isso é um atendimento de excelência. É verdade. Eu não preciso de uma queima de fogos de $60 mil. Não precisa. Às vezes o que eu preciso é alguém que fale, o de sempre. É. Porque o de sempre pra mim é, cara, eu não troco esse lugar por nada. Chama pelo nome. Chama pelo nome. Ó, tem aqui a mesa bem legal pra você que eu reservei. Às vezes nem tava reservado, mas viu que chegou. Detalhe aqui. simples. É simples. Você vê o Starbucks, que foi um sucesso, põe o nomezinho. Hoje já tá bem batida essa metodologia, É o mas nome no copo, quando começou, põe o nome no copo, chamava você pelo nome. Você parou pra pensar que você paga caríssimo no Starbucks? Ele chama seu nome, não tem garçom. Parou pra pensar que no Starbucks não tem garçom? É você que fica em pé, é você que busca, é você que se serve, e você sai de lá, nossa, que atendimento maravilhoso. Uma experiência. É experiência. Nem garçom eles têm. E a gente sai de lá tirando fotinho, fazendo as coisas. Por quê? O Starbucks entendeu que o core dela é café. Mas o business dela é a inteligência, é a experiência.
E muitas empresas, né, acham que para você ter uma boa experiência, você tem que investir muito. E quando você traz essas pequenas coisas, né, fica muito claro da gente ver que não precisa tanto, né? E às vezes são coisas pequenas, que nem isso que eu falei pra você. Cara, é um relatório feito muito mais pela atitude humana de preencher o relatório bem feito, uma folha de papel, uma foto com o nome de vocês, mas pra vocês que estavam descendo do ônibus pra coordenadora, era o melhor lugar do mundo. Não troca o carroção por nada, porque lá eles sabem quem eu sou, eles sabem da minha história, eles entendem. A gente estudava até o colégio, sabia informações importantes do colégio. A gente que vive no mundo de treinamento e palestra, antes de qualquer reunião, é protocolo da nossa empresa. A gente entra no site, pesquisa tudo, entende, a gente mexe até com paleta de cores. Pra você ter uma ideia, dependendo do cliente que eu vou atender, eu sei se o concorrente é azul ou vermelho, eu não vou usar aquelas cores. Pois é. Ah, mas não tem nada a ver, é uma reunião. Tem a ver. Tem a ver. O detalhe faz toda a diferença. É exceder a expectativa, prestando atenção em cada detalhe. E exceder a expectativa, pra mim, é uma outra coisa que a Disney fala muito. Você já parou pra pensar que cliente satisfeito não conta história? Não conta. Só o engajado. Satisfeito, o mínimo que ele espera é sair satisfeito. O mínimo. Mas para Você pra pensar tá em fazendo tudo. mais. Você já viu alguém falando assim, você tem que ir no restaurante e tal. Cara, a comida dos caras é normal. Normal. Você já viu Não, alguma ninguém fala. conversa humana de falar, você tem que assistir o novo filme lá, que filme Legal. normal. É. Normal. Se foi normal, você não fala. Nem pro bem, nem pro mal, mas não fala. É. O cliente que vai falar é aquele que teve a expectativa ou excedida, ou infelizmente frustrada. Só que quanto mais alta a expectativa, mais difícil é superar. Por isso que eu falo, se a Disney é a melhor do mundo em encantamento, espelha nela. Foca nela e traz o que é melhor pra você. E o papel da liderança, Matias? Qual a importância da liderança nesse processo que você trouxe aqui pra gente, nesse engajamento, nesse envolvimento, nesse pós-venda, nesse encantamento do interno e do externo? Qual o papel da liderança nesse processo? Pra mim, o papel, se eu fosse resumir pra você, é fundamental a palavra. Não existe atendimento excelente que não siga a lei da gravidade. É sempre de cima para baixo. Se a liderança não compra essa ideia, se a liderança não é guardiã disso daí, a gente não vai pra frente. A gente cresceu numa outra geração, que era aquele papo, acho que todo mundo já ouviu do faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Hoje esse discurso, ele é inadmissível. Inadmissível. Se a liderança não está coesa, não está dentro da cultura, não faz o que ela prega, dificilmente os liderados abaixo vão fazer isso. Então a liderança, para mim, ela tem que ter algumas coisas muito fundamentais. A liderança tem que ser guardiã do propósito da cultura, tem que estar claro, para ela poder comunicar para os abaixos dela. E a liderança tem que entender que se ela prega excelência do cliente, excelência no encantamento, ela tem que ser excelente. Se eu falo para você, Bruno, você tem que encantar o cliente, sorrir sempre que ele chegar, e eu tô carrancudo. Eu não lembro, eu falo assim, não, tem que tratar cada cliente como único, Dani. Não mude, não faça. Lembre do cliente, lembre do nome, e eu esqueço teu aniversário. Cara, você foi embora na sexta-feira chorando porque estava com o filho doente. E na segunda-feira não perguntei se ele melhorou. Se eu tô falando pra você tratar cada cliente como único, a liderança tem que tratar cada liderado como único. Porque no final do dia ele vai olhar e falar, cara, eu gosto de trabalhar aqui. Eu faço parte disso. E aí eu engajo. Quanto mais eu tiver gente engajada, mais gente encantada, mais gente encantando o cliente. É um ciclo. Sim. Só que começa pela liderança. Porque quando você tem... E acho essa pergunta sua muito bacana, sabe por quê? Quando você pega grandes empresas ou empresas maiores, você tem lá o que a gente chama de média liderança. Desculpa, gente. Se tem uma casta inteligente ali, é a média liderança. Porque ela sabe o que é discurso balela. Sim. E ela sabe o que vai ser cobrado no final do mês. Por que eu tô falando isso? Muitas vezes a gente vê empresa, que a empresa fala, não, gente, agora o foco é diversidade, alegria no trabalho e tudo mais. Só que chega no final do mês, a liderança come essa galera viva em prol do resultado. O que a média liderança faz? Esse assunto aqui, esse assunto aqui, esse assunto aqui é balela. Porque no final do mês, sabe o que eles vão fazer? Eles vão me cobrar do resultado. E aí eles vão lá e lenham no resultado. Fica tudo meio maquiado. Então precisa ter essa coisa genuína. Se eu tô falando pra você que o encantamento do cliente é importante, qual é meu medidor? Você tem? Ou é empírico? O que é encantamento? Você mede o NPS, que é quem é promotor ou detrator da sua empresa? Porque senão fica só um discurso jogado. Ah, legal, meu chefe tá falando de encantamento de cliente, mas no final do mês, o último que foi demitido não foi por encantamento, foi por resultado. É verdade. Então precisa ter uma coerência da liderança. Fala, gente, sim, se eu tô pregando encantamento, tá aqui os índices. Eu vou premiar você
e vou reconhecer pelos índices dos clientes que está atendendo. Aí, por exemplo, eu falo isso porque a gente vê, às vezes, call center. Eles pregam o encantamento do cliente, mas aquele tempo médio de ligação. Que ele fala assim, cara, você tem que ser a ligação mais rápida possível para você atender número. Vocês concordam que não casa uma cobrança com uma meta? Não dá pra colocar o last. Não dá pra colocar isso porque não tem nem tempo. Tem tempo. O cara me cobra a semana inteira que você só fez 2 atendimentos e o outro lá fez 15. Só que o meu NPS é 100 e o NPS da pessoa é 70. Vai levar em consideração Você tá cobrando o quê? É verdade. Senão fica um negócio que ninguém sabe. Só que a média liderança vai saber. A linha de frente vai saber. Se ele vai olhar e falar assim, que meu chefe criticou o meu 2 por 70 e elogiou o 2 por 100, criticou e elogiou o 15 por 70. Qual que é a minha tendência no próximo? Agilizar. Tudo bem, eu perder a qualidade, o cara vai me cobrar número. Vai cobrar número. É isso aí. Aí você volta à minha primeira resposta. O Fundamental. Se a discurso liderança tá não é alinhado com a coerente, a gente tem esse problema. A Disney trabalha com as chaves de excelência. Fala dela. A Disney simplificou, sem ser simplista, toda a cultura. A gente que trabalha em empresa cooperativa, às vezes tem dificuldade dos setores entenderem a mesma coisa. A Disney conseguiu fazer isso no mundo. A Disney de Orlando tem a mesma filosofia da Disney do Japão, que tem a mesma filosofia da Disney China, que tem a mesma filosofia de Paris. A mesma cultura. Você entra lá e fala assim, cara, eles estão seguindo as mesmas regras, não importa qual país que ele está. Como que ela conseguiu, a nível mundial, fazer isso? Ela transformou toda a cultura em chaves de excelência. Quais são as 5 chaves da Disney que é prioritária para ela? Segurança, cortesia, show, eficiência e foi colocada agora a 5ª chave, que é a inclusão. Mais do que colocar essas chaves, ela priorizou para dar clareza. Segurança está acima de cortesia, que está acima de show, que está acima de eficiência. Ah, Matias, mas e a inclusão? Ela entendeu que essa 5ª chave é como se fosse algo que abraçasse todas as outras. Então ela entende que hoje em dia precisa ter segurança com inclusão, cortesia com inclusão, show com inclusão, eficiência com inclusão. Ela deu clareza. Por que agora quem está olhando está falando assim, mas não entendi ainda onde você quer chegar. Imagina que um pai está levando a filha pela primeira vez para ver a Disney. Queima de fogos que eu falei. $60 mil estourando lá no castelo. Coisa linda, maravilhosa. Lotado. 78 mil pessoas. O pai faz o quê? Olha para o lado, tem uma ponte. Logo perto do castelo ali. Ele coloca a menina apoiada na ponte. Assistindo a queima de fogos. Maravilhoso. Visão linda. Ótimo. Um cast member que passa e vê aquela cena, ele vai lá e vai pedir para a menina descer. Por quê? Segurança, a primeira chave. A segurança está em primeiro lugar. Ah, mas não tem show? Tem, mas é a terceira. E eu garanto... Aí vamos lá, vamos entrar na coerência do que a gente acabou de falar. Um líder não pode vir para ele e dar uma baita bronca nele e falar assim, cara, o cliente reclamou que você atrapalhou com o show. Sabe o que esse colaborador vai responder pro líder? A primeira chave era a segurança, né? Agora, se a liderança não tem clareza disso e não consegue passar, a gente não tem. Então a Disney conseguiu fazer o quê? E aí entra nos quadrinhos que você falou. A nossa definição para nossa empresa de chaves é o quê? As chaves transformam valores em atitudes. Porque toda empresa tem missão, visão e valores. Agora, como é que eu tiro da parede os valores e coloco nas pessoas? Através da atitude. Mas como é que eu dou clareza? Com as chaves. Então a Disney entende que ela vai trabalhar segurança, cortesia, show, eficiência, tudo isso envolto na inclusão, que é o que eles querem. E exatamente nessa ordem, né? Exatamente nessa ordem. E aí é muito legal porque a nossa empresa faz esse trabalho hoje em dia. Nós estamos vendo que as empresas estão querendo cada vez mais isso. Elas estão criando as suas chaves. Existe uma metodologia que você descobre as suas chaves. Você junta as melhores... E qual é a metodologia? Rapidamente falando para vocês. Você vai selecionar se sua empresa é pequena, média, grande, não importa. Você vai pegar as pessoas que você acha que mais vestem a camisa da empresa, que já tem a cultura clara, enraizada nelas, que é a cultura que você quer, vai colocá-las numa sala, através de uma metodologia nossa, a gente descobre quais são as 4 chaves da sua empresa e depois a gente aplica isso para todo o restante da empresa. É um trabalho que sai de dentro para fora. A gente não determina. A direção não determina. E muitas vezes quando a gente faz esse trabalho, a gente pede para colocar as pessoas que mais vestem a camisa da empresa. Sabe o que as empresas fazem? Tem um diretor, tem 2 coordenadores, tem um gerente, tem a moça da limpeza, tem o cara do estacionamento. Eu não quero cargo, eu quero atitude. Quem veste a camisa? Porque a pessoa do estacionamento é tão importante quanto a pessoa da limpeza, quanto o líder. 78 mil pessoas no Magic Kingdom. O parque termina limpo. Você olha assim, você está indo embora, o parque está extremamente limpo.
Quantos colaboradores da limpeza tem esse parque? Chuta. Quantos colaboradores? Da No limpeza. Magic Kingdom? Magic Kingdom. Eu não 78 faço mil ideia. pessoas por dia. Vou chutar aqui. E Pode é chutar? Sei lá, enorme, né? 1000? 1.000 colaboradores? Mais ou menos. Uns 500. 500 colaboradores? Se você chega lá para um diretor da Disney e fala assim, viu, quantos colaboradores da limpeza tem o Magic Kingdom? Sabe o que ele vai responder? O quê? Todos. Porque não é separado. Por exemplo, independentemente do cargo, se a pessoa vira ali algo. Não é feio, pelo contrário. Não é feio um diretor tá passando, catar um papel do chão e jogar no lixo. Ele é responsável pela limpeza. Não. Qual foi a última vez que a gente fez esse A na nossa empresa, na nossa cooperativa? Atendimento ao cliente não pode ser um departamento. Não pode. Liderança não pode ser só um cargo. É algo que tem que flutuar na gente. Então, se eu perguntar na sua empresa, quantas pessoas são responsáveis pelo atendimento ao cliente? Tem que ser todas, né? Todas. Se eu for na sua cooperativa e falar quantas pessoas são responsáveis por inovação e encantamento? Precisam ser todas. Todas. A gente quebra um pouco esses nichos que é função, não é atitude. Atitude é para todo mundo. E lá atrás começou com quem? O Walt Disney. Pesquisa na internet, você que tá assistindo a gente aqui, pesquisa Walt Disney pegando o lixo do chão. Você vai ver várias fotos dele fazendo isso. E para ele, cara, era o mais normal possível. Tanto que virou uma cultura para todos os demais, né? E o ser humano é simbólico. Pra você ter uma ideia, a equipe da limpeza da Disney é a única equipe que tem um uniforme totalmente branco. Porque o Walt Disney pregava que não é porque você tá na limpeza que você tem que estar sujo. Uhum. Não é ruim, pelo contrário, é muito digno. E ele falava que é uma das equipes mais importantes na Disney. Não só pela limpeza, mas como eles estão o tempo todo andando no parque, eles são os mais abordados. A maioria deles vai responder, sabe que pergunta? Que horas é a parada das 3? São eles que vão responder. Então, todo mundo é preparado para tudo. Lembra do primeiro treinamento que eu falei? Traditions. Parece que a nossa conversa ela vai se costurando, reparou nisso? Porque faz sentido, é genuíno. Esse A que vocês acabaram fazendo, é genuíno. A cultura para mim tem que ser clara, tem que ser genuína. Você pode pegar empresas, cooperativas completamente diferentes. E o dia que uma cooperativa começar a quebrar sua essência para querer se tornar uma empresa, é ali que ela vai ter um problema. A empresa muitas vezes vai ter que entender que ela não tem a essência cooperativista, talvez, dependendo do nicho, e tá tudo bem. A gente fez um trabalho desse de construção das chaves para uma metalúrgica. Deixa eu pensar que uma metalúrgica nos contratou para falar de chaves da Disney. E o evento foi um sucesso. Agora eles têm a cultura deles. Eles colocaram lá os quadros, eles estão comunicando, o pessoal está adorando, porque foram eles que construíram. E aí quem participa dessa metodologia sai ainda mais engajado. Porque ele fala, eu que ajudei. Eu que escolhi essa palavra. A pessoa fica até honrada com isso, né? Fica. E aí eles viram os guardiões. É o sentimento de pertencimento. É um sentimento de dono que a gente tanto fala. A Disney tem muito dessa questão dos detalhes. Também quando vai fazer uma indicação, né, Matias? Não faz com um dedo só, né? Com os 2 dedos, porque tem cultura que acha ofensivo. Olha o nível de detalhe. O Disney Point, que eles chamam, você vai apontar tudo ou com 2 dedos ou com a palma da mão aberta. Porque um dedo pode ser ofensivo. Eu posso estar apontando para você, ser de longe não sabe o que está acontecendo. Pra você ter uma ideia, no Carroção a gente chamava isso de cinema mudo. A gente tinha que tomar cuidado com o gestual. Porque o professor olhando você falar com a criança de longe assim. A gente tá brincando. Você pode estar brincando com a criança. É. Só que de longe eu não sei o que está acontecendo. É. Pra você ter uma ideia, vamos falar de segurança. No Carroção tinha uma regra que tem lá as aventuras com água. E às vezes a água bate no peito do monitor aqui. Era a regra. Ninguém com a mão embaixo d'água. Toda hora o monitor tinha que estar com as 2 mãos aparentes. Por quê? Segurança. Nos dias de hoje, uma foto, alguma coisa que acontece, eu não sei. Então eu vou prezar pela segurança. Nossa, mas sério que era esse nível de detalhe? Sério. E é necessário, né? O Calzon chegava ao ponto de avaliar, porque monitoria, né? Geralmente tem muito apelido. É o tio não sei o quê, é o tio não sei o quê. O Calzon não tinha tio. Era o nome da pessoa ou um apelido aprovado pela gerência. Porque se esse apelido fosse ofensivo, fosse uma característica que não é bacana, eles não iam colocar. Porque eu não sei se uma outra criança está passando por isso. Eu não sei o que vai acontecer com isso. Então o Calzon tinha todo um cuidado. Por exemplo, uma coisa que o Disney Look tem, e tá modificando, e é muito polêmico sempre, que eu vou falar agora é até polêmico. Tatuagem. E aí? Pode, não pode? O Disney Look deixa? Até um tempo atrás, o Disney Look não podia nem barba. Os colaboradores da Disney, os cast members, não podiam usar barba, os homens. Você tinha que sair de férias, deixar sua barba crescer nas férias para voltar com barba. Mas você não podia estar com a barba por fazer. Nossa. Cara, sério que esse nível de detalhe? Sério.
Ah, mas e como é que eles funcionam hoje em dia? Hoje em dia, até as tatuagens da Disney, dependendo da tatuagem que você tiver, eles vão pedir pra você, olha, você não pode. Essa tatuagem não pode estar aparente. Porque comunica alguma coisa, tem algo do tipo. É detalhe. Só que se a Disney quer a Disney se preocupa com esses detalhes, a gente também tem. Nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais criteriosa, gente. Nossa. Então o cliente quer isso, ele quer buscar essa excelência a nível mundial. Olha como a gente tá exigente e tá criterioso. Todo mundo aqui já usou o Waze. Pô, o Waze já te levou para lugares Já. inóspitos, terríveis, não é? Qual foi o teu sentimento quando o Waze errou? De raiva. Raiva, bravo, socou o volante, falou, preferia o Maps. Aquilo. Isso. Beleza. Eu não usei o Maps. Exatamente. Beleza, guarda esse sentimento, que você ficou irado. Sim. Quantos reais você paga por mês pro Waze? Nada. Nada. E ficou bravão, assim? Imagina o nosso cliente por um produto ou serviço Tá pagando. que ele paga. Só que aí, vamos lá, se a gente já entende que tá aqui o nível de critério, sim, eu vou ter que me inspirar na Disney para ter um atendimento de excelência. Sim, eu vou me inspirar na Apple para falar de inovação. Deixa eu pensar que quando uma empresa foca nisso, uma cooperativa foca nisso, ela transborda até o próprio setor. Você consegue imaginar vamos lá. Vou usar um exemplo aqui para vocês. A Apple. Vamos falar da Apple. Se a Apple um dia lança uma geladeira, você acha que vai vender ou não? Eu tenho as minhas dúvidas, Depende da forma como ela comunica e por que o propósito dela de lançar uma geladeira. O porquê disso. Tá bom. Mas na tua cabeça formou alguma coisa? Se eu falar assim, tipo, uma geladeira da Apple, você vai imaginar uma coisa meio high-tech? Tecnológica. Você vai imaginar isso aí. Design inovador. Se ela comunicar bem, então ela pode vender geladeira. Se ela trouxer o porquê dela, porque muito dos produtos da Apple, ela não fala do produto, ela fala da essência, do porquê que ela tá fazendo. Do porquê que ela tá fazendo. Do círculo dourado. Se um dia a Apple lançar uma geladeira, eu te garanto que ela vai colocar um monte de informação, gadget, comunicação que faz sentido. Faz sentido. A Apple não se posicionou como uma empresa de celular. Se a Dell, você consegue imaginar a Apple lançando uma geladeira? Você consegue imaginar a Dell lançando uma geladeira? Não tem como. Por que você não consegue imaginar? Porque ela não comunica a essência. Sabe qual é o comunica propósito? produto. Sabe qual é o propósito da Apple? Desafiar o status quo. A Apple nasceu como uma empresa que vai desafiar a normalidade. Isso aí. Sabe qual é o propósito da Dell? Fazer notebook. Qual é o propósito da tua empresa ou da tua cooperativa? Às vezes é muito maior do que o que a gente pensa. A gente tem cooperativas aí que a gente ouve falar muito, cooperativas da área da saúde, cooperativas da área do crédito, que é muito mais do que oferecer serviço ou produto. Só que quando você tem esse propósito latente, claro, as pessoas entendem. Só que o cliente começa a entender. E o cliente vai falar assim, faz sentido você fazer isso. Eu até consigo imaginar uma Apple lançando uma Air Fryer, eu falo da Air Fryer porque é isso também. Sabe aquele papo que eu falei da tradição versus tradicional? Eu vi uma vez o Edu Zugaib, um cara também incrível, que ele falou da comparação da Air Fryer com micro-ondas. Deixa eu pensar que toda casa tem o seu micro-ondas. E hoje, basicamente, a gente usa para duas coisas. Esquentar água e ver as horas. É isso. Vamos pensar nisso? Por quê? Porque foi alguém que foi ficando tradicional, o micro-ondas não se evoluiu. Aí entrou, brincadeiras à parte, né? Entrou um player novo no mercado, que é a tal da Air Fryer. E deixou ele obsoleto. Se a gente fica... Ai, aqui sempre foi assim. Ai, nada a ver eu estudar a Disney, porque não tem a ver com o meu negócio. Cuidado. Daqui a pouco vão usar você para ver as horas e esquentar. Mas aí que você falou um ponto, eu me lembrei daquela história do elevador que você conta na tua palestra. Qual é a história do elevador? Né? Que às vezes a empresa, ela... eu quero fazer o que eu acho que vai ser legal. E não entende o cliente. E as pessoas ficavam naquela monotonia do elevador. Vamos aumentar a velocidade do elevador. Quem disse que queria velocidade? Quem disse que o problema era esse? Era esse. Fala um pouco dessa história do elevador, Matheus. Quando começou a história do elevador, os grandes arranha-céus, né? O grande problema deles, eles começaram a enfrentar um problema. E pensa que a pessoa que comprou o andar 90, 80, era a pessoa que pagou mais caro. Ela tava reclamando demais. Do tempo. Aí, qual era a reclamação? Demora muito para eu chegar. Alguém que quer resolver de qualquer maneira, pensou, demora para chegar, vou acelerar os motores. O que era para ser uma solução, teve incêndio, rompimento de cabo, elevador caindo, foi ainda pior. Aí alguém naquela época exercitou o que a gente falou aqui hoje. Empatia não é só se colocar no lugar do cliente. É se colocar no lugar do cliente, mas ver o mundo com os olhos dele. Ele falou, peraí, eu vou ficar fazendo essa viagem. Ficou lá uma semana. O que ele percebeu? Quem que sempre reclamava? Homens de negócio que estavam sempre acompanhados. Terno, gravata, paletó, barba, era 1920, quando começou essa história do elevador. Mulheres, 1920, maquiagem, adorno, vestidão.
Ele teve uma ideia tão simples, tão genial, que não só resolveu o problema, como é usado até hoje. Tu já reparou que todo lugar que você vai, o elevador tem espelho? Ele colocou um espelho. Pô, Matias, mas o Algo que tão tem... simples, Mas né? o que tem a ver espelho com velocidade? Eu nunca disse que o problema é velocidade. O problema, na verdade, era o ócio dentro do elevador. Ele resolveu esse problema com o espelho. Por quê? Os homens iam se arrumando, as mulheres iam retocando a maquiagem. Quando eles percebiam, Já tinha chegado. Já tinha chegado. o ser humano tem isso também. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A Uber começa a fazer isso. A Uber foi uma das primeiras que fez. A gente gosta de ter controle sobre o máximo de coisa que a gente pode. É natural do ser humano. A Uber começou a colocar o quê? O tempo que o carro demora para chegar até você. Pra você não ficar ali perdido. E o tempo estimado para você chegar no destino. Exatamente. Porque a gente gosta de ter esses níveis de controle. Só que você, na tua empresa, na tua cooperativa, qual é o problema de verdade que você resolve? Ou você tá indo igual uma máquina só fazendo? No automático. E aí, hoje em dia, olha, pensa no elevador. Hoje em dia você tem o quê? Um monte de coisa para ocupar teu tempo ali dentro. Recado do síndico. Quando você vai em hotel, tem o cardápio, tem o restaurante. Tem aquelas TVs. Tem aquelas agora. TVs passando informação. Posso dizer, tem elevadores hoje desses prédios chiques que são tão bonitos, panorâmicos, tão Ainda legais, tem a vista. que você gostaria que a viagem durasse até um pouco? Mais. Até um pouco mais. Nunca foi velocidade. É. Olha como eu transformo um problema numa resolução. E A Disney com o estacionamento. Um problema, uma resolução. O Matias que não lembrava o nome da coordenadora. Um problema no momento de encantamento. E muitas empresas, né, às vezes pensam que precisa investir muito, né, para poder entregar um produto com mais qualidade, fazer um atendimento com mais excelência. Às vezes um pequeno detalhe faz a diferença. É no detalhe que faz a diferença. E não à toa, e eu fico muito feliz de dizer que um dos nossos produtos, né, o Brunão falou muito da palestra, a gente faz muito evento aqui no Brasil, mas a gente tem, por exemplo, as turmas que vão para os Estados Unidos. Hoje a gente leva grupos de executivos, gente das mais diversas empresas, cooperativas, para ir para a Disney para viver o que eu contei aqui. De entender na prática como que a Disney faz, Disney, Universal, Apple, Cirque du Soleil fazem para encantar o seu cliente. E muitas vezes é o detalhe. É o detalhe que ninguém tá olhando. E quando você tá em loco lá, você vai reparar o cast member falando com a criança, sabe o que ele faz? Ele ajoelha para falar com a criança. Ele tá na altura dos olhos da criança. Tem lugares na Disney que a vitrine, ela é muito mais bonita de baixo para cima. Porque é o olhar de uma criança. Porque é o público dela. Ela tem lugares na Main Street, que é a avenida principal, que soltam cheiro de comida dependendo da época do horário do dia. A Disney pensou tanto no detalhe, quando vocês falam do detalhe, que olha só, a maioria da população, eu não sei dizer exatamente o número, mas a grande maioria da população é destra. A minoria, canhota. A tendência do ser humano é sempre começar o parque da Disney pela direita. As lojas nessa avenida principal, todas as lojas da direita são lojas que são importantes para o começo do dia. Loja que vende protetor, loja que vende coisinha de sapato, camiseta, tem um Starbucks do lado, porque é um cafezinho. E as lojas da esquerda são de souvenir. Porque a hora que você tá indo embora, pra levar lembrança. As vielas, né, as ruas do lado direito do parque são mais largas do que as do lado esquerdo. É o detalhe. É o detalhe que alguém estudou o fluxo de pessoas. Aí, cara, se eu tô pensando que a Disney, que é um monstro do entretenimento, que é uma empresa mais consolidada que a Disney, não existe. Não tem. Se ela se preocupa com isso, a gente tem que se preocupar. Qual foi a última vez que você olhou para os detalhes da sua empresa? Você quer um exemplo? Eu não sei se vocês usam Android, Samsung, algum outro celular ou iPhone. Mas se você usa iPhone, dá uma olhada. Você que tá ouvindo, dá uma olhada no seu iPhone. Pega teu iPhone, olha a lanterna. Quando teu ícone da lanterna. Clica nele. Quando a lanterna acender, a lanterninha ícone tem um botãozinho de liga e desliga dentro dela. Quando você clica nela, ela tá acesa, o botãozinho sobe. Do ícone. Quando você clica para fechar, o botãozinho do ícone desce. Quando você abre o clima tempo do iPhone, aquela caixinha que mostra o clima, se você olhar quando tá chovendo, as gotinhas batem na caixinha como se a caixinha fosse física. E ela bate e escorre pela lateral. Alguém parou para criar isso. Com certeza. Pensou nisso. Alguém pensou nisso. Se você olhar o relógio do iPhone, aquele do ícone, ele tá mostrando exatamente a hora certa no ícone e ele tá com o ponteirinho do segundo correndo exatamente como deve ser. Sem você precisar abrir o ícone. Alguém pensou nisso. Então a gente precisa entender que a gente tem que buscar no detalhe. É exceder as expectativas prestando atenção em cada detalhe. O foco tem que ser no cliente, tanto interno quanto externo. Mas sabe o que é legal? Eu acho que tem uma outra coisa que é um ganho duplo. Quando a tua empresa, a tua cooperativa começa a prestar atenção nos detalhes, os próprios colaboradores falam, se eles se preocupam com isso, imagina que não está preocupado com o resto das coisas. Você começa a emitir um recado do tipo, aqui a gente se preocupa
com cada detalhe. Um amigo meu falou uma vez pra mim, olha como é a percepção de cliente, que ele desistiu de uma consulta médica porque ele sentou na sala de espera e tinha um jardim de inverno. E pro azar daquele consultório, ele é paisagista. Ele sentou e ficou ali olhando e ele começou a olhar pro jardim de inverno, as plantas todas mortas. Ele foi embora. Eu falei, cara, se eles não cuidam das plantas, como é que vai cuidar como é que vai cuidar da gente? É. Eu falei, quando que um jardim de inverno a gente pensou que ia impactar no atendimento médico? Porque você nunca sabe quem tá do outro lado. Você nunca sabe quem tá olhando. Você nunca sabe o que tá acontecendo. É a mesma coisa você pegar um avião das companhias aéreas, você olhar pro avião, ele tá todo descascado, todo com... Você fala assim, mas peraí, tem alguma coisa errada? Você começa a ter essas percepções. É a tal da teoria das janelas quebradas. Tudo começa com um prédio é capaz de ser destruído pela primeira janela. Sim. Porque quando aparece a primeira janela quebrada, aparece a segunda, a terceira, alguém picha, alguém joga lixo. Repara em terreno baldio. Olha como o ser humano ele segue o comportamento. Pega um terreno baldio. Se ele estiver limpo, grama cortada, tudo bonitinho, ele vai ficar desse jeito. Já viu na cidade de vocês algum lugar que começou alguém a jogar lixo, de repente virou um lixão? Nossa. É isso. Tem uma frase nos bastidores da Disney que o Walt Disney falava: deixe um lugar limpo e as pessoas vão preservar. Deixe um lugar sujo e elas só vão piorar. Aí, como diz a trend da internet, não é sobre limpeza essa frase. É sobre cultura. É sobre entender o que você espera. A permissão que você dá hoje é a cultura de amanhã. Sim. Então, quando eu falo de deixa um lugar limpo, eu tô falando, deixa uma cultura boa, deixa um clima organizacional bom. A gente fala tanto de clima tóxico e não sei o quê, porque o que é isso? O clima tóxico é um que faz, deu certo, o outro faz, o outro faz, o outro faz, o outro faz, quando viu, pegou em tudo. É a janela quebrada. O que a Disney fala? Não, eu vou me preocupar com o papel de bala. Não, eu vou me preocupar com o pai que esqueceu onde parou o carro. E aí você começa a ter soluções inteligentes também. Porque a gente falou de inovação, né? Da tecnologia. O problema da inovação, para mim, é que ele está muito associado à criatividade. E criatividade tem um prefixo, que é o cria. As pessoas acham que tem que criar as coisas do zero. E muitas vezes inovar é você melhorar algo que já existe. É dar uma olhada. Você que está assistindo, não, peraí, esse problema eu sempre fiz assim e eu posso fazer diferente. Por exemplo, pensa, a Disney é fascinada por limpeza, certo? A gente falou aqui bastante sobre a limpeza da Disney. Vocês concordam que chiclete é uma coisa que seria terrível pra Disney? Nossa. Imagina ficar tirando, a pessoa cuspindo, o ser humano a gente sabe como que é, colando nos lugares. O que a Disney faz? Não é permitido? Não vende chiclete. Você entende que é uma solução inteligente para não causar um problema maior? Claro. Mas se eu não sei o que eu quero resolver, se eu não sei qual é a pergunta que eu resolvo, eu faço de qualquer jeito. E muitas vezes as empresas oferecem problemas para as próprias soluções, eu brinco. Então você precisa entender, cara, beleza, mas deixa eu rever esse processo. Não é criar do zero, não. É falar, na minha empresa tem razão. Já por aquele negócio da senha? Os bancos começaram a fazer isso. Aqui hoje em dia quase ninguém mais vai para banco físico, né? Mas começou uma época, lembra que você tinha que digitar seu CPF para tirar lá? Ela causou um problema para ela mesma, mas eu entendi o que ela queria. Na minha cabeça, né? Quando você coloca teu CPF, você vai ter todos os teus dados ali. Não era mais fácil esse número chegar para a moça do caixa e ela falar, Bruno, Dani, porque ela já está com os seus dados. Exatamente. Ela poderia fazer um pré-atendimento. Um médico que recebe todas as... Ele sabe com meses de antecedência, dependendo do médico, a quantidade de consultas que ele vai ter no dia. Será que ele faz o pré e o pós? Você brincou. Cara, eu juro, se você vai no... Eu fui... O que foi? Minha cachorra teve um problema com infecção de urina. Eu tive mais informação da minha cachorra que ficou internada no pet shop do que o meu pai quando teve um ataque cardíaco. O pessoal da clínica veterinária que atendeu a minha cachorra, ela passou a noite lá. Eles mandavam foto, boletim médico, tinha lá o boletim da noite, boletim da manhã, no WhatsApp que eu selecionei. O meu pai ficou internado 48 horas, a gente não sabia como que o velho tava. Eu falei, cara, olha isso. Qual foi a última vez que você foi numa consulta ou fez uma cirurgia que o médico ligou um mês depois e... Nossa, e aí, Brunão? E aí, Dani, como é que você tá? Nunca, e não conheço ninguém que tenha passado. Eu também não conheço. E não parece meio simples e meio óbvio até? Ai, que aqui o atendimento é humanizado. Caraca, velho. O que eu esperava era você ligar pra mim na recuperação. E aí, Brunão, e o joelho? Você operou comigo? Melhorou? Tá jogando uma bola? O Botafogo tá perdendo um jogador. Eu já conectei. Olha quanto de coisa eu conectei e você... Caramba, velho, vou voltar nesse médico sempre. Com certeza. Vai torcer, você vai ficar doente. É uma ligação. É uma ligação. Muda tudo. Às vezes a excelência tá a uma ligação de distância. Mas eu não quero um robô. Se eu também atendo o telefone... Olá, você...
foi atendido pelo doutor tal? Obrigado, Participa da nossa pesquisa de espero que satisfação. esteja bem. Você fica com mais raiva. Você desliga e fala, velho, pelo amor de Deus. É que hoje em dia também, né, com essa história dessas ligações automáticas, ninguém mais atende número desconhecido, né? Ninguém. Então você precisa bolar estratégias para fazer isso. Cara, pode ser pelo WhatsApp, pode ser um áudio do teu médico falando isso. Você nunca mais vai esquecer. É verdade. Aí eu tô falando isso do seu médico, eu tô falando isso do gerente do seu banco, eu tô falando isso da sua cooperativa, eu tô falando do teu meio de transporte. Mas às vezes, só pra gente terminar, que já passamos o tempo, eu sabia que esse seria o maior duração. Com certeza. Mas às vezes as empresas, naquela ânsia de potencializar e engajar cliente, uma vez eu fui numa loja comprar um sapato para minha filha, uma loja feminina. Eu cadastrei meu CPF e meu telefone, e meu nome, e minha data de nascimento. Tá recebendo o recado da Lilica Repelica até agora. Compre essa sandália aqui, vai ficar lindo em você. Mas não tem nada pior do que isso. Porque, ó, só pra gente também finalizar, que eu não quero estender aqui, mas é que é um assunto muito bacana. A gente falou sobre as tribos, o ser humano pertencer a algo maior. Pensa que isso é o que o ser humano mais quer. Então vamos falar, do 0 a 10 ao 10. Qual é o 0? No oposto. Se o 10 é pertencer a alguma coisa, qual é o 0? O 0? Acho que o 0 é... Fazer parte de nada. Não fazer parte de nada. Ser tratado com indiferença. 75%, de acordo com a Zendesk, dos clientes que trocam uma empresa, trocam por indiferença dos colaboradores. atendimento. É engraçado porque às vezes você vai, por exemplo, num comércio e aí você fala, eu não queria nenhum vendedor aqui perto de mim porque eu quero só dar aquela olhada, aquela espiada normal. Só que se ninguém chega perto de você, você fala, nossa, mas ninguém me deu atenção. Eu acho que é muito isso. Aí você fala assim, não vai naquela loja não, que aquela loja ali, aí você já começa a falar que a loja é que não presta. Exatamente. Mas, ó, pra você ter uma ideia, tem uma loja de... Eu não vou saber o nome agora pra vocês, mas tem uma loja de ferramentas, essas coisas assim que busca lá, que tem duas cores de cesta. Quando você chega nessa loja de ferramentas, é duas cores de cesta. Preciso de ajuda, me viro sozinho. É o nome. Então, o atendente, pela cor do carrinho que você pegou, fala, opa, essa aqui quer ter interação, esse cara aqui não quer. E tá tudo bem também. Porque nós vamos ter o cliente que é mais agilizado, que ele quer tudo pra ontem, mas a gente vai ter aquele que vai contar toda a história de vida dele. É isso. E pra nossa sorte, não existe algoritmo que separa ainda isso. Sabe qual é a única forma de você, com o mesmo produto, atender clientes diferentes? Ser humano. Murilo Gun tem uma frase que diz que o diferencial do ser humano no futuro vai ser humano. Que a gente use a tecnologia, que a gente aprenda cada vez mais a nossa área para os processos. Mas não esqueça que tem que sobrar tempo para a gente ser humano. Atender, se relacionar, encantar, engajar. É isso que as empresas mais amadas do mundo fazem. É isso que qualquer empresa ou cooperativa pode fazer. Começando pequeno, começando no detalhe. Mas repare que os detalhes que a gente contou aqui hoje, todos nós estamos sorrindo e ouvindo as histórias, é sempre de uma pessoa fazendo para outra. É o processo, é o produto, tem que ser impecável. Mas esse como fazer, a forma com que eu faço, diz muito. Muito mais do que a cirurgia é eu saber que o médico se preocupou comigo. E muitas vezes pode ser a secretária. E tá tudo bem. Mas alguém lá de dentro se preocupou. Sim. Então eu volto, eu confio, eu trago quem eu amo pra cá. O dia que você tiver algum problema, assim, não... Você nunca, eu não sei, eu moro num condomínio, né? E no condomínio, isso pra mim é um exemplo, é um estudo antropológico, eu diria. Você tem no condomínio gente que manda assim, pessoal, alguém tem indicação de um bom eletricista? Meu, chove indicação. A gente tá falando do que reclamou, mas é aí que tem, não tem o elogio aqui, mas tem a indicação. Tem uma indicação. Só que você só vai botar o teu na reta, como a gente fala no português claro aí, quando você confia. Confia. Eu vou indicar um negócio que eu não sei, ou o cara vacilou comigo, eu não vou passar mais pra ninguém. Vai. Desculpa, morreu comigo o teu contato. Então que a gente possa fazer mais isso, porque de novo, a gente trabalha com confiança. Amigo, infelizmente, que falo demais, Ana ali da produção está desesperada, que a gente já ultrapassou. Esse foi o videocast que mais rendeu. Por que será? Matias pode responder. Deixaram o mineiro italiano aqui, aí eu vou Deixa embora. uma mensagem pro nosso pessoal que está assistindo, que é teu fã. Quem não te conhece, está te conhecendo agora, vai chover. Deixa também tuas redes sociais, vão chover comentários. E de antemão já te agradeço. Você sabe que você é um cara que mora no meu coração, quanto que eu te admiro, quanto que eu já chorei nas suas palestras. Então, amigo, deixa teu recado aqui. Foi um prazer contar com a tua presença aqui. Não, obrigado, Bruno. Obrigado por todo o carinho, obrigado por estar aqui por esse momento.
É bonito demais ver o que vocês estão fazendo, não só em empresa, não só no cooperativismo, mas a essência de vocês. Então, parabéns também por vocês fazerem isso. A gente faz questão de estar aqui. Quando você me fez o convite, cara, foi uma alegria imensa. Então, obrigado mesmo por vocês serem exemplo do que vocês estão falando. Então, a gente quer transformar o Rio de Janeiro através do cooperativismo. Por que não transformar o Brasil? Sim. Por que não transformar o mundo? E o que eu posso dizer, eu falo que eu sou um otimista realista, eu acho. A gente vê tanta coisa na TV, no Instagram, na internet. A gente consome muita notícia ruim. Mas o que eu digo pra você é que o mundo é melhor do que a gente imagina. Eu acho que os bons são maioria, sim, mas é que os ruins fazem mais barulho, como diz a minha avó. Então a gente precisa entender que sim, a gente está cercado de gente boa, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre essa questão de disputa entre gerações e tudo mais. Gente, tranquilo. O mundo tem disputa de gerações a partir do momento que teve duas. Sempre vai ter esse conflito. Mas a gente precisa entender que essa geração que está vindo tem muita coisa boa. A geração que está tem muita coisa boa. O cliente quer se relacionar porque ele quer ser bem atendido. Então, no final das contas, a gente está no mesmo jogo. A gente está no jogo da excelência, no jogo de ter gente boa. E assim, saiba que o teu trabalho, para quem está ouvindo aqui, a tua cooperativa, a tua empresa, não é só o teu trabalho. Você causa impacto na vida das pessoas. Então, que a gente possa entender que aquela frase que ninguém é insubstituível, cuidado. De fato, ninguém é insubstituível. Mas queira você fazer falta. Sem dúvida. Então, que a gente possa fazer o máximo para que as pessoas lembrem da gente e falar, cara, você mora no meu coração. Poxa, quando você me mandou o convite, é com o maior prazer. Vamos se cercar de gente boa. Tem sempre alguém olhando. E para finalizar, acho que eu fecho com uma frase do meu avô. Que ele dizia que o certo é certo. Não importa se não tem ninguém olhando. Um bom trabalho sempre vai ser um bom trabalho. E pode ter certeza, tem sempre alguém olhando. Com certeza. Aproveita para deixar suas redes sociais, Claro, para as pessoas conhecerem mais sobre você. Quem quiser seguir, a gente tem aí o arroba Matias Enck, então é Matias com TH, o Enck é EMKE. Só me seguir ali no Instagram, no LinkedIn, a gente tá por lá. E tem também, eu falei do programa nos Estados Unidos, né? Quem quiser seguir é Estratégia da Magia. Então dá uma olhadinha ali, a gente tem o nosso site, tem até as turmas que a gente faz, e todo ano a gente tá levando uma galera para conhecer um pouquinho mais esse mundo mágico da Disney. Maravilha, Matias, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui, a gente já teve algumas experiências com você, né, as palestras são sempre maravilhosas, e agora a gente está finalizando mais um episódio. Infelizmente. Então eu deixo o recadinho aqui para vocês aproveitarem, curtirem esse vídeo, compartilharem, e até o próximo Resenha Copy.